E aí, seja muito bem-vinda. Beleza, obrigada. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá me ouvindo direito aí? Tô te ouvindo bacana. Eu pedi o pessoal dar um ok, um joinha, né, se estiver nos ouvindo bacana, e qualquer coisa dar um sinal também pra gente ir adaptando aqui e ajustando. Beleza? Pronto, beleza. Mas muito bem. Pessoal ouvindo direitinho, então vamos lá, né? Conversar com essa galera. Vamos lá, vamos sobre comportamento alimentar, né? De autocuidado, de emoções, que é o que a gente está aqui para fazer, é o que a gente pode contribuir para a sociedade, para quem está nos assistindo nesse momento, né? Sim. E é uma live super importante, né? Inclusive para mim também. Eu estava comentando aqui antes de você chegar, né? Que eu estou no grupo de risco, né? Que eu considero, sou asmático, estou pré-diabético, né? Tem um ano aí, então essa live também vai ser muito importante para mim, né? Eu confesso que esses dias de quarentena acabei dando uma escorregada nos meus hábitos alimentares, né? A gente vai conversar sobre isso também. Picanha, churrasco, um pão de alho aqui, um chocolate ali também, várias coisas também. Mas são né, comportamentos que a gente pode analisar e pensar por conta do que a gente está vivenciando também, né? Mas muito bem. Ana Cláudia, eu queria que você se apresentasse para quem está chegando, não te conhece, né? O seu trabalho, a sua história. Beleza, vamos lá, galera. Seguinte, eu me chamo Ana Cláudia, né? Como o Danilo já colocou para vocês. Eu sou psicóloga clínica, estou nessa estrada, nessa caminhada de comportamento alimentar tem mais de 2 anos, né? Então, há muito tempo, desde a minha formação, eu já atuo na clínica. Então, eu saí da faculdade, já entrei clinicando. Vou fazer 8 anos de formada esse ano, né? Em agosto. E já trabalhei com idosos. O meu mestrado foi voltado para a qualidade de vida, né? E desenvolvimento dos idosos também. E finalizando o meu mestrado, eu tive uma grande oportunidade, né, para entrar numa operadora de saúde daqui do Piauí. E foi quando tudo isso começou, o meu trabalho de uma maneira mais direta com o comportamento alimentar, né? Mas eu já vivenciei e vivencio esse lado do autocuidado, de como a gente se relaciona com os alimentos na minha própria experiência pessoal, né? Eu acho que é por isso que é um tema que eu gosto muito de falar, que eu me conecto bastante com as pessoas, porque essa questão de imagem, né, de como a gente se relaciona com a comida, é muito além do que dieta, é muito além de como a gente se percebe, né? Tem uma série de fatores aí envolvendo tudo isso, que pelas influências culturais, pelas influências das nossas infâncias, dos nossos familiares, né, do contexto que a gente está inserindo, a gente vai construindo tudo isso. E a partir do momento que eu entrei na operadora de saúde, eu comecei a trabalhar mais diretamente com grupos de risco, né, com doentes crônicos, com pessoas que têm doenças crônicas, né, hipertensão, obesidade, diabetes. E foi quando eu senti a necessidade de me especializar mais e iniciei minha pós em comportamento alimentar, né. E é muito bacana a experiência. Cada vez que eu estudo mais, eu percebo que quando a gente fala de alimento, a gente fala de vida. Quando a gente fala das nossas relações com a comida, a gente está falando da relação que a gente tem muitas vezes com nós mesmos, né? E a ansiedade está aí no meio, o medo, a alegria, né? E é muito interessante, Danilo, que às vezes eu olhando Instagrams de pessoas que não são dessa área, né? Às vezes de muitos influencers também, que postam alguma comida, algum alimento bem saboroso, e aí eles falam assim, isso aqui eu como com prazer, o meu problema é porque eu como isso com muito prazer, eu amo chocolate, né? Ou então eu amo, sei lá, um sorvete, e me dá a ideia de como se a gente não pudesse sentir prazer nesses tipos de alimentos. Né? Bem, gostei dessa discussão. Como é que você vê isso assim? Isso, como se a culpa fosse o prazer que eu tenho, a vontade, o desejo que eu tenho pelo aquele alimento, né? Mas imagina se a gente não tivesse prazer com o que a gente se alimenta. Como seria, né? Então, assim, é impossível a gente falar de comida e não falar de prazer associado. Não tem como. Só que a grande questão é, o que essa comida representa para mim? Quando eu procuro esse alimento? Quando eu estou procurando um chocolate, quando eu estou procurando um sorvete ou uma pizza, quando eu tenho um comportamento alimentar exagerado, de fato é aquele alimento que eu quero?
ou eu quero tapar algum buraco, ou eu procuro um conforto, um apoio, e muitas vezes a comida é minha estratégia, é o meu recurso, né? Sim, perfeito. Me lembrou muito, né, assim, quando a gente vai pegar os próprios estudos, né, assim, desde da neurociência até da própria psicopatologia, né, que vai apresentar a compulsão alimentar, a bulimia e alguns outros comportamentos atípicos com relação aos próprios alimentos, né. Tem alguns estudos que eles mostram, né, assim, que, por exemplo, né, alguns alimentos, eles ativam as mesmas áreas de prazer provocado por uma atividade sexual, por exemplo, né, ou outros pontos assim. Desde a gordura da picanha, da carne, chocolate, eles ativam zonas erógenas em termos de neurocientíficos, assim, né? A gente tem uma base biológica nesse ponto também. E a gente também, né, entende que alguns comportamentos alimentares, para além, né, de sentir prazer, porque eu posso colocar uma quantidade menor, uma quantidade maior e sentir esse mesmo prazer, né? E aí, muitas vezes, quando a gente pega pelo padrão da compulsão alimentar, né, para quem está nos ouvindo, a compulsão alimentar ela é especialmente caracterizada por um ato de ingerir uma quantidade de elementos que sejam muito maiores do que as suas necessidades diárias. Todos nós temos uma necessidade diária de ingestão de alimentos para realizarmos as nossas atividades cotidianas, né? Por exemplo, né, a dieta do Michael Phelps, eu lembro quando falaram na época da Olimpíada, que ele estava no auge, assim, era uma coisa absurda, né, assim, ele tinha um gasto energético muito grande com os treinamentos e tudo mais e tal. Então, todos nós temos um gasto. E aí tem o que se consome para isso, a quantidade, e tem as avaliações sociais perante isso. O que né, assim, a quantidade que a gente está comendo, ela é razoável na cultura que a gente vive, para abastecer meu organismo, né, e a forma como eu como isso. Em geral, aqueles que apresentam compulsão alimentar, eles comem mais rápido, não é? Eles muitas vezes sentem vergonha pela quantidade que estão comendo, muitas vezes eles passam mal, enfim, né? É como você coloca, né? Muito bem. É um relacionar-se emocionalmente com a comida, né? Sim, e assim, é muito importante também a gente frisar e deixar claro para quem nos está assistindo agora que a compulsão alimentar é um transtorno mental. Sim. Né? Porque hoje eu vejo muito banalizada essa ideia do compulsão alimentar. Né? Então, às vezes, sei lá, a gente está assistindo um filme e aí a gente fez uma porção de brigadeiro um pouco maior. E aí a gente está envolvida com o filme, a nossa atenção não está naquele alimento e a gente, quando termina, comeu todo o brigadeiro. Né? E aí eu escuto isso muito no consultório. Nossa, eu tenho compulsão alimentar porque eu comi, sei lá, 4 fatias de bolo sem parar. Ou então porque eu fui no churrasco e eu comi muito, né? Mas a gente tem que deixar claro que compulsão, como você bem colocou, né? É um transtorno mental, é uma quantidade, assim, meio, eu gosto até de falar, bizarra de alimento que o indivíduo normalmente não consegue consumir. Sim. E é um comportamento que ele tem vergonha. Né? Não é algo que ele faz na frente de todo mundo. Então, assim, nos casos mais extremos, eu nunca atendi pacientes assim, também nunca tive contato próximo de profissionais que atenderam, mas na literatura já tem casos de pessoas que chegam a comer lixo. Nossa. Né? Então, assim, é um comportamento extremamente disfuncional, né? Que precisa de ajuda, e uma ajuda psiquiátrica. O psiquiatra tem que estar junto com esse paciente, um nutricionista, um psicólogo, equipe básica, né, para um tratamento de compulsão alimentar. E aí é legal momentos como esse, porque a gente vai esclarecendo para as pessoas e saindo um pouco do senso comum, porque às vezes eu tenho a sensação que a saúde mental está muito banalizada, né? Sim. Então, às vezes, uma pessoa traz, eu sou compulsivo, fulano tem toque, fulano é bipolar, né? Mas, na verdade, são expressões corriqueiras para expressar alguns comportamentos pontuais que são generalizados, né? Com certeza, e a gente tem que ter cuidado, até para a pessoa que passa pelo processo de compulsão alimentar, ela também poder fazer uma autoavaliação a partir do que a gente está colocando também, se perceber nesse movimento e se apresentar para o cuidado, né? Esse é um ponto importante, né? Se você está nos ouvindo aqui, está tudo bem também se você estiver no processo, se estiver nessa ingestão, né, de comida de forma excessiva, se está te trazendo uma certa obesidade, né? A gente tem que entender, acolher isso, é o seu momento, é como você está vivendo, e também, como a Ana Cláudia está colocando, existem estratégias de cuidado, existem profissionais, existem times, né, Ana Cláudia? Você pode até contar da sua experiência, né? Times integrados entre profissionais médicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, né? Associado a outras práticas, né,
meditação e outras, né, que podem contemplar e te dar mais recursos e mais estratégias para você se relacionar melhor com a comida, né? A partir do ponto do trabalho, né, da perspectiva, né, da psicologia cognitiva, que ela coloca, né, além da gente olhar o fato, né, que acontece conosco, eu vou puxar para a alimentação, né, eu tenho uma forma de me relacionar. Existe o alimento, existem as coisas como elas estão, e existe o meu comportamento no hábito de me alimentar, que é diferente do comportamento de outras pessoas. Né? Sim. Ou seja, não é só que o alimento em si ele seja ruim ou que ele engorde isso, mas a forma como eu faço a ingestão dele, a quantidade, né? Eu tomo uma decisão sobre isso. Quando eu não me entendo como sendo autorresponsável, quando eu não me entendo como eu tomando a atitude de colocar aquela quantidade de comida, você cai num processo de banalização da sua vida, você não está gerando autocuidado, entende? Então, aqui eu estou colocando para quem está nos ouvindo fazer um resgate da centralidade da vida, no sentido de que você é responsável, autorresponsável pela quantidade. Eu sei que para quem passa por um episódio é difícil, eu já escutei vários relatos. Eu também cheguei a pesar 100 quilos, né, praticamente, 100 e pouco, 101 mais ou menos, né? Eu sei que o começo é um processo que a gente tem que ter intenção nisso, tá? Você tem que ter intenção de, olha, eu vou fazer essa quantidade, eu vou comer dessa forma, eu tenho que colocar a intenção e ser responsável. Quando a gente se desresponsabiliza pelos próprios hábitos, seja da alimentação, seja no relacionamento, seja no trabalho, tá aí meio caminho andado para a coisa desencarrilhar, né? E é por isso, Danilo, quando você começou a trazer, né, das estratégias da cognitivo comportamental, falar dessa autorresponsabilidade, a terapia é muito importante nesse processo. Perfeito. Não só do comportamento, de mudança do comportamento alimentar, mas para mudança comportamental de uma maneira geral, né? E assim, eu sempre falo que esse processo de autoconhecimento, ele não é fácil. A gente tem várias defesas, né? No momento é a criação de um vínculo com um profissional que eu não conheço. A única coisa, assim, que eu sei daquela pessoa que ela tá ali para me ajudar, mas eu não sei como vai ser, eu não sei o que vai rolar, eu não sei o que vai emergir. Então, esse processo de dar esse start, ele é muito difícil, mas é preciso. E todo esse desenrolar de estratégias, do grupo de profissionais, do manejo, tudo isso vai partir do momento que eu me permitir a implementar. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar num ciclo que ele vai ser sempre retroalimentado. E aí pode aumentar cada vez mais essas ideias, essas crenças de que eu não consigo, é mais uma tentativa, né? E tem vários ditados populares, né? Nosso torto nunca se direita, né? Então, péssimo, né? Acho péssimo. Mas é a realidade, né? E é difícil, eu entendo, né? Também, mas deixamos aqui para ajudar, né? Você colocou um ponto bom, né? Aí eu vou te fazer uma pergunta aqui relacionada à tua experiência na prática clínica com quem tem compulsão alimentar, ou anorexia, bulimia, né? Nesse ponto todo. Eu já escutei alguns relatos, inclusive de pacientes também, tá? Nessa questão alimentar. Por exemplo, né, o cara, bota um homem, seus 30 e poucos anos, ele tá indo para uma festa e chega lá, e ele vem num processo de reeducação alimentar, tá com obesidade, chega lá e começa. Cara, e aí, vamos comer um churrasco aqui. Ele tá num processo, né? E existe o que ele pode comer, que pode tudo, né? Mas se ele tá querendo um outro estilo de vida, vai ter que ter algumas tomadas de decisões que muitas vezes não são tão interessantes para ser aceito socialmente, vamos dizer assim, né? Às vezes eu não quero. Aí começa os amigos, né? Assim, cara, mas larga de frescura, cara, tu tem que comer. Bicho, deixa de besteira, amanhã tu faz. Cara, para com isso. Não, bebe isso, come aquilo. Né? Então, a terapia, né, como você coloca, ela é muito importante para quê? Para que o sujeito ele possa desenvolver estratégias, assertividade, enfrentamento, superar a barreira da vergonha de se assumir como alguém que está num processo de uma nova relação com a alimentação, de uma nova relação com o seu corpo, a tal ponto dele ser autêntico, dizer, cara, não quero, não, aqui tá bom, aqui já deu. E ele, né, porque existe um meio social, né, onde a gente aprende a comemorar, né, e a bememorar. Então, quando a gente entende isso, algumas pessoas têm uma dificuldade em ser sensíveis ao momento da outra pessoa, né, e acabam querendo insistir que a pessoa faça algo que ela queira, entendeu? O outro não quer ficar comendo sozinho, né? Então, é necessário que quem tem a compulsão alimentar, ou quem está no processo de reeducação alimentar,
ele possa desenvolver estratégias para se apresentar como se é, ou como se quer ser, ou como quer fazer, entendeu? Ter uma autenticidade nesse processo, né? Como é que você vê isso? Assim, é um processo bem difícil mesmo, sim, mas você falou de uma coisa que é muito importante. E por isso que eu digo que não é simples assim. Não é só seguir uma dieta, né? Não é só dizer um não, eu não quero, né? Você falou de homens, primeiro chegar no consultório. Então já é uma demanda bem específica, né? Homens procurarem ajuda. E aí a gente vem um pouco também para o machismo, para nossa cultura do patriarcado, né? Onde os homens não têm muito esse espaço para se conectar, onde os homens têm essa dificuldade de mostrar essas suas questões. E aí, para um homem chegar a esse movimento, a gente precisa trabalhar muito esse repertório comportamental e de habilidade social com ele. Sim, perfeito. Né? Muito bem. Que aí é resgatar muitas coisas da vida desse homem, né? Como foram essas relações dele, como é para ele dizer não, se ele consegue identificar o que é que faz bem, o que é que não faz, se ele tem essa capacidade de refletir ou não sobre as consequências dos seus comportamentos, né? Então, olha como é um processo, né? E aí, às vezes, quando você falou da equipe, né? É muito importante que a equipe esteja muito congruente nesse processo e muito alinhado com esses conceitos. Porque vamos imaginar que eu recebo um homem que está com um nutricionista que não trabalha com essa pegada, mas ela é muito boa em dietas, vamos por aqui. As pessoas dizem muito que todo mundo que vai nela emagrece tem excelentes resultados. Mas aí esse paciente chega para mim e diz que tem dificuldade de, por exemplo, dizer não para os pais dele, que todo domingo faz um almoço excepcional. E aquele almoço quer dizer carinho, uma prova de amor, né? Aí a nutricionista vai e diz, olha, você não tem que dizer sim para os seus pais, você tem que dizer sim para você. Então não come, você não pode comer aquilo ali. Aí, se eu não estou congruente, por exemplo, com esse profissional, eu chego e digo, tudo bem, mas vamos lá, qual é a dificuldade nisso? Só quer se você comer um pouquinho. Aí ele vai falando, claro, mas a minha nutricionista diz que eu não posso comer. Eu não tenho permissão. Então, a gente tem que ter um diálogo muito congruente com os profissionais e trabalhar esse comportamento alimentar. Existe uma maneira diferenciada, né? Que é uma escuta, né? Que é uma escuta qualificada, que é um olhar diante daquele sujeito, além do peso ou do objetivo dele, né? E aí eu estendo. A gente está trabalhando o comportamento alimentar, mas isso também é para todas as demandas. Sim, se a gente vê esse sujeito apenas com aquilo que ele está querendo mudar, a gente limita muito a existência dele enquanto pessoa, né? Muito bem, então desculpa, eu anotei aqui porque quando você coloca essa expressão, a minha nutricionista não deixa. Olha só, o sujeito, ele responsabiliza uma pessoa externa por algo, ao invés de fazer um enfrentamento. Isso é muito significativo, né? Então você acaba, para não gerar um mal-estar para as pessoas na tua viagem, né, que a pessoa fica imaginando que podem pensar, ela atribui a terceiros ao invés de se responsabilizar. Isso torna uma relação mais frágil, inclusive, com a própria saúde, né, com o próprio processo de autocuidado, né, quando você se desresponsabiliza, né? Se não for, é porque eu não posso, não, minha mulher que não está deixando fazer isso, não, meu marido que não está deixando, não. Cara, precisa repensar isso, eu acredito fortemente nisso que você colocou, a gente poder ter uma potência de a gente assumir aquilo que a gente está buscando para si, entendeu? Então a gente tem, eu tenho sempre feito isso nas lives, puxando a responsabilidade do sujeito, que a gente vive um momento de muita desresponsabilização por si, terceirizando todas as culpas. Aí você traz mais uma, que é quando as pessoas elas terceirizam a responsabilidade das suas escolhas para os profissionais de saúde. Não é porque meu psicólogo não quer deixar, não é porque a minha nutricionista não quer deixar, não, só pode... Não, você está fazendo a escolha, entendeu? Você é um sujeito livre até o ponto de estar escolhendo. Mas é como eu estava conversando com o meu amigo Carlos Eduardo, ele está até aqui na live também. A gente estava discutindo sobre as tomadas de decisões. Tem decisões que a gente toma que são decisões que para satisfazer o outro, né, não a necessidade do outro, mas que não nos satisfaz, mas que nos dá uma apertada, que não é bacana. E tem umas decisões que eu acho que, como você coloca muito bem, são congruentes conosco, com os nossos valores, com os nossos princípios, e a gente pratica essa decisão, mesmo que ela não seja a mais aceita para as pessoas, que as pessoas não concordem tanto. Então, eu concordo muito, e fazendo só um ponto aqui, o nosso amigo
Minha amiga refeição, né, o que ele coloca aqui? Por isso, a importância de treinar habilidades sociais nesses pacientes. Muito bom. Perfeito. Ele coloca um ponto que você colocou muito bem, de treinar habilidades sociais, né, que serve para tudo. Serve, por exemplo, para você não aceitar projetos que não são bacanas, que não tem a ver com o teu propósito, com a tua carreira, né, para você dizer não quando tiver alguns outros espaços, né, treinar habilidades sociais para você ter assertividade para dizer o que você quer, o que você não quer, o que você concorda, não concorda, para você interagir e ter mais potencialidade para ser autêntico, né? Muito bem, gostei muito. Ele fala mais... E aí... desculpa, pode falar. Aí a minha amiga refeição um grande amigo meu, psicólogo, faz a pós comigo, né? O Rodrigo, gosto muito dele, faz um trabalho excelente também nessa área, né? Eu digo, Rodrigo, vem pra Teresina para agregar com a gente, mas ele não mora aqui. Ele fala, não, mas ele deixa eu ficar lá mesmo para eu poder agregar lá também, né? Mas é um querido que trabalha comigo. E aí a gente falando dessa questão da responsabilização e de comportamentos que são importantes para eu mudar, falando um pouco de repertório de habilidades sociais também, acho que é importante a gente falar sobre motivação, né? Então, às vezes fica muito associado também, sei lá, e aí não vou falar com uma crítica a esse tipo de estratégia, tá? Para conseguir um objetivo, mas que a gente reflita sobre esses desafios, né? Então, desafios de 15 dias, desafios de 21 dias, ok. A gente percebe que muitas pessoas têm esse grande mudança, ok, é válido, mas qual foi a reação, motivação dela? É o prêmio no final que ela ganha? A pessoa que ela não quer decepcionar? Os companheiros, os participantes que ela não quer ter vergonha, né? Então, assim, a gente tem que entender muito qual é a nossa motivação nesse processo. O medo, muitas vezes, é uma motivação. Quando a gente pega pacientes com doenças crônicas, que eles estão com tá com as taxas todas alteradas, né? Aí chega pra gente e fala, doutora, né? Doutora, eu preciso emagrecer porque meu colesterol tá elevado, minha diabetes tá aumentada. E aí a gente começa um plano, vamos lá reeducar e tudo. E aí cessa, né? Volta 2, 3 meses depois, paciente ok, tudo regularizado. Parece que passou o medo. Depois que o paciente viu que tá tudo ok, que ele não tá mais com medo de ter algum prejuízo mais lá na frente, que a taxa estabilizou, volta tudo. Então, até que ponto, que motivação é essa que a gente está tendo para um processo realmente afetivo, né? Então, às vezes o medo, ele é uma motivação, mas não perdura, não é consistente. E aí, o que é que eu quero? A mesma coisa pro desafio. Eu quero perder peso pro meu casamento? Eu quero perder peso pro verão, para usar um biquíni? Eu quero perder peso para baixar minha taxa? O que que esse movimento representa para mim, né? E aí a gente dialoga junto com o paciente. Vamos junto, vamos pensar sobre, vamos dialogar para perceber o que é isso, né? Que está em pauta para ele, né? Gostei. Fiquei pensando bastante aqui, porque quando você coloca, né, assim, para o casamento, para a formatura, ou para, enfim, uma viagem que vai ser feita para o carnaval, né, tem muito isso, né, emagrecer para o carnaval, Você coloca como se fosse, né, um deadline ali, uma linha de chegada, que depois você pode relaxar, né, assim, ao invés de pensar como uma mudança realmente de hábito, uma mudança de estilo de vida, né, que eu acho que é isso que você traz com a psicologia do comportamento alimentar, né, de pensar uma outra forma de relacionar-se com a alimentação, né, que seja de uma forma que propicie mudanças mais duradouras do que mudanças momentâneas para um fim específico, né, que aí cola justamente naquilo que a gente estava colocando no comecinho da live, né, que a forma como eu me relaciono comigo mesmo, a forma como eu me relaciono com os alimentos, que aqui é o tema específico, né, e a atitude que eu tomo diante disso. Isso é muito, muito bacana. Só para fechar esse pensamento, a gente que trabalha com comportamento alimentar, com essa outra pegada, né, não somos contra, e eu não sou contra dietoterapia, né? É importante
E aí você falou um pouco, por exemplo, do Michael Phelps, né? Ele teve um contexto, ele teve uma situação que precisava, que pedia aquilo para ele, né? Mas a gente tem que ter muito em mente, aí entra a autorresponsabilidade novamente, o que é que eu vou ganhar, o que é que eu vou perder, quais são os ganhos, o que é que esse processo vai representar para mim, né? E eu acho que quando a gente coloca isso para o paciente, né, e a gente começa a tirar essa questão do não julgamento nesse processo, a gente tende a ganhar muito. Ok, se você quer trabalhar com dietoterapia, vamos lá, mas vamos pensar lá na frente as possíveis consequências disso também, né? Muito bem, porque você traz, são dois pontos, né? Um ponto de uma estratégia para um momento específico da vida e o outro que chama uma transformação mais duradoura, uma duração plena, né? Uma nova forma de você, né, vivenciar as coisas no mundo, né? Que eu acho que isso traz muito mais significado, traz mais senso, mais autorresponsabilidade, né? Muito bem, foi só um ponto aqui, para quem está nos ouvindo, daqui a pouco a gente vai fazer uma prática, não é isso? Para deixar o pessoal já na expectativa, esperando também, aguarda aí, vai ter uma prática ao vivo, tá certo? Que a Ana Cláudia vai fazer conosco também, eu já tô aqui preparado, tá? Só para vocês avisando, avisa os amigos aí, diz quem tá do lado, e cara, vai ter uma prática massa lá, né? Que é de atenção plena com a alimentação, essa é uma super prática, eu já tô aqui com o meu chocolate, eu peguei um chocolate aqui. Vou deixar você falar um pouquinho para a galera se preparar, a gente conversa mais um pouco e depois a gente faz a prática para deixar a galera já se organizando também, pegar alguma coisa. Beleza, e assim, é engraçado quando eu vou fazer essa prática, né? Essa prática eu gosto de fazer nas palestras que eu vou falar sobre, com os meus pacientes também. E quando eu digo para as pessoas escolherem os alimentos, e às vezes eu digo assim, pode escolher qualquer coisa. Ele fala, pode fazer um chocolate? Eu falei, posso. Ele fala, tipo assim, nossa, é permitido comer o chocolate, eu posso comer o chocolate, né? E olha só como tem muitos rótulos acerca dos alimentos, né? Sim. Então, hoje com a mídia, a gente tem alimento fit, alimento fat, a gente entra em alguns perfis, as pessoas, principalmente nessa época de quarentena, eu estou observando muito esse movimento de estou me preparando quando eu voltar, e marca um meme com uma pessoa pegando na barriga, dizendo que vai ganhar não sei quantos mil pesos, né? E essa relação com o alimento dessa maneira, ele estigmatizado, ele é muito prejudicial e causa muita ansiedade na gente. Sim. Poxa, imagina você, sei lá, você vai comer uma pizza com teus amigos no final de semana, no lugar que tu mais gosta. E aí, quando tu tá escolhendo essa pizza, você começa a vir um monte de pensamento. Poxa, isso isso não pode, isso vai me engordar. Então, isso causa um mal-estar tremendo. E essa ideia vem muito da cultura da dieta, da restrição, né? Da demonização dos alimentos. E assim, o que um alimento é, além do próprio alimento em si? Né? E aí eu não entro tanto na parte nutricional, né? De calorias, de aporte nutricional, mas assim, o que aquele alimento é de fato? E aí, quando a gente começa a ter uma relação com esses alimentos, os vendo como alimentos apenas, a gente começa a ter uma alimentação bem mais tranquila, né? Então, a pizza é uma pizza, o chocolate é um chocolate. Essa ideia de que é gordo e é cheio de calorias, isso tudo são julgamentos que a gente vai colocando, né? E a terapia propõe esse espaço para dialogar, para rever, né, para questionar tudo isso que causa esse mal-estar tremendo. Maravilha, muito bom. Eu anotei que você colocou 2 pontos que eu queria fazer a diferença aqui para quem está nos ouvindo. Você falou muito bem, aí eu vou puxar para a gente ampliar um pouco a discussão da culpa e da vergonha, tá bom? Para eu puxar para o lado das emoções aqui, que eu estou trabalhando bastante nessas temáticas da live, né? Quando a gente vai ver a culpa é um processo onde eu entendo que aquele comportamento que eu fiz, aquele comportamento que eu estou fazendo, ele não é um comportamento aceito socialmente, ou que ele é um comportamento a ser punido, ou que ele é um comportamento que me desonra. Então, quando alguém desenvolve um raciocínio, né, ou, enfim, um pensamento de que comer é feio, né, que engordar é um ato pecaminoso, que é um ato de desonra, que é um ato de preguiça, aí você tem as várias colagens, né? Existe o processo de comer, que é um ato, um comportamento, até então ele é neutro, vamos dizer assim, e existe todo o julgamento que a gente coloca sobre isso, que é o que você acabou de colocar.
né? E as interpretações sobre o processo de estar comendo. Veja só, a gente está como se a gente estivesse tirando as camadas das coisas. Comer, gente, é só comer mesmo. Enfim, aí a gente começa a colocar julgamentos em torno disso. Comer é feio. Engordar significa que alguns pensam que engordar significa preguiça, outros significa ser descompromissado, outros significa, por exemplo, em culturas na África que eles elegem os homens mais bonitos, são os homens que têm a maior barriga. Então eles têm uma competição, eles comem muito e tal. Então comer muito lá é um sinal de muito status, de muita fartura, e os homens mais bonitos, os mais cortejados, são os mais barrigudões. Então você pode pesquisar depois na internet para você ver como eles colocam isso. Então para você ver como tem a forma como a gente se relaciona e como a gente aprendeu a se relacionar. Então, quando você sente culpa por ter comido, né, você tem que puxar a culpa, ou seja, puxar a emoção como um alerta, um sinal de como você está processando tudo isso, tá? Veio a culpa, beleza, cara, eu tô muito sentindo mal, eu tô com ressaca porque eu comi demais, tá? Cara, o que tá passando aí? A outra camada, o que é que vem? Tá? Vem uma ideia de quê? De como você tá se avaliando? Como você tá pensando a si mesmo por ter ingerido dessa forma essa quantidade de alimentos, né? Quais são as palavras, as imagens, as cenas que vêm, né? Você fica tocando o seu corpo, balançando, pegando, se depreciando, se né, chicoteando emocionalmente, né, cognitivamente falando, né? E aí, o outro ponto é a vergonha. A vergonha é quando a gente, tá certo, faz coisas que os outros estão olhando e você imagina o que os outros estão pensando. Meu Deus, o que é que o pessoal aqui nessa festa de casamento tá achando do meu prato? Todo mundo deve estar me achando morto de fome, né? Deve estar achando que eu não sou uma pessoa que me cuida. Eita, eu não posso fazer esse prato aqui no restaurante porque vão achar isso e isso de mim. Então aí já é um outro processo, entende? A culpa é de você para com você mesmo, né? Onde você faz a sua análise de si. A vergonha é quando você imagina que os outros como os outros estão te olhando nos teus hábitos alimentares. Eita, tá ali a galera do CrossFit, se eles me verem comendo isso aqui, o pessoal vai pensar que eu sou um responsável, que eu não tenho cuidado, e que eu quero treinar, que eu quero aumentar, mas eu não tô me cuidando. Ih, cara, deixa eu maneirar aqui. Então, se a gente se movimenta pela culpa e a vergonha, é uma movimentação muito rasa, é uma movimentação que pode gerar sofrimento, é uma movimentação que pode nos levar para lugares incongruentes, né? Usando a palavra que você colocou também de forma tão perfeita também. Beleza? E assim, se a gente não consegue identificar isso, a gente fica estagnado nesse processo. Sim. Né? E como é que tudo isso vem? Autoconhecimento. Né? Eu me permitindo, eu falando sobre, eu me despindo desses meus julgamentos, das minhas ideias, né? Perceber que eu sou ser humano, que eu não preciso ser perfeito, que eu não tenho um padrão a seguir, né? E quando a gente olha para a nossa cultura, ela tem muita influência, né, na vida da gente. E aí, trazendo um pouco também para esse olhar de como a gente se percebe, eu percebo que as redes sociais hoje, né, principalmente as digitais, influências, e indo um pouco mais para o público feminino, nossa, afeta demais, sabe? Sim. Então, chega assim, eu quero ter corpo como fulana, mas fulana come isso e não acontece nada. Mas eu queria ter uma rotina, sabe? É muita cobrança. E aí, quando você trouxe isso do se chicotear, eu sempre gosto de falar, a gente já é cobrado desde quando a gente nasce, nos sonhos dos nossos pais. A gente já temos projeções em cima da gente, né? Você vai ser assim, você sabe? Então a gente não precisa, quando adultos, né, sermos aquelas crianças, aqueles adolescentes que precisamos ainda assumir todas essas projeções da gente. Então vamos começar a olhar para a gente, né? Quem eu sou, verdade. Quais são as minhas potencialidades, né? Dificuldades. Mas é um processo. Isso aí. Bem. O nosso amigo Rodrigo, da Minha Amiga Refeição, botou aqui: vão me achar esguelepado, né? Vamos dizer na cidade dele, lá na minha cidade, né? Esguelepado. O pessoal da Domino's está colocando aqui muito bem, né? Pizza sem culpa, exatamente. E eu acho que hoje é dia de promoção, né? Me confirma aí, Domino's, se hoje é dia de promoção de pizza em dobro, é isso? Para eu falar certinho aqui. Beleza, gente, muito bom. Gosto muito da Domino's, grandes amigos também, grande abraço. Vamos lá, deixa eu dar só uma olhada aqui nos nossos comentários também agora, pra gente dar uma passada aqui. A Isadora falou que tá adorando a live, beleza. Manda um joinha pra gente saber se tá tudo ok.
O meu amigo Rafael Borges está colocando, tá assistindo lá da esposa dele, da Juliana, maravilha, muita gente bacana aqui, gente, muita gente especial. Olha, hoje tem dobro. Tá vendo? Muito bem, hoje tem pizza em dobro na Domino's. Muito bem, gente, maravilha. E aí, quem for pedir Domino's, gente, quem for pedir pizza, qualquer outro delivery, por favor, vamos comer sem culpa hoje, gente. Vamos aprender. Espero que vocês estejam gostando do que a gente está trabalhando aqui, né? Bota o dedinho no coração aí pra gente saber que vocês estão gostando aí também, beleza? Muito bem. Vamos para a prática. O que você acha? Bora lá. Seguinte, vamos lá, gente. Eu combinei com o Danilo, foi assim de última hora, essa ideia da prática, né? A gente vai tentar. Eu nunca fiz uma prática assim numa live. Danilo também disse para mim que nunca fez também. Mas vamos tentar, tá? Então a gente tá aqui, como eu falei, somos seres humanos, tá? A gente vai tentar, espero que dê certo, mas se não der também, a gente teve uma boa intenção. Mas é bem simples, tá, gente? Essa prática, ela tem como objetivo principal a gente olhar para os alimentos com outra maneira, sem se julgar, se conectando com as nossas experiências sensoriais, né? Quando a gente vai falar de atenção plena, né? E aí entra muito um pouco da meditação, né? Da gente se conectar. A gente pegando isso para o conceito de mindful eating, né? De comer com atenção plena, a gente trazer os nossos 5 sentidos para uma experiência. E aí, dentro desses momentos, o julgamento ele é muito importante, porque são eles que causam todos esses mal-estares que a gente falou aqui. São essas crenças, são as nossas ideias, os nossos pensamentos. E a partir do momento que a gente começa a se conectar com o alimento, comigo, tentando deixar eles um pouco à parte e olhando para a experiência, para o fato em si, para o acontecimento, as coisas vão ficando mais suaves, né? E aí, eu quero, na verdade, que vocês peguem aí, quem tiver um chocolate, tá? Se não tiver um chocolate, vocês podem pegar qualquer outro alimento. Vocês podem pegar uma fruta, um bombom, tá? Eu quero que vocês peguem qualquer alimento simples que vocês tenham à disposição, tá? Quem for pegando... Pode ser uma uva passa, pode ser um biscoito, um pedaço de pão. Não, pão fica muito seco, né? Não, pode ser também, não tem problema nenhum. Pode ser. Qualquer um, gente, qualquer um. Vão com o celularzinho, tá? Não sai da live, vai com o celular na mão, vai na cozinha ou na despensa pegar lá, né? Pronto, vai lá. Quem for pegando, gente, vai dizendo aqui pra gente que já tá ok, que já tá com o alimento, tá? Pronto, já peguei, a Isadora já pegou, Danilo aqui já tá com a dele também. Prestígio. Pronto, prestígio, adoro prestígio. E eu não vou pegar, gente, o meu, porque como eu vou ser a facilitadora, né? Então não dá pra eu ir comendo também, tá? Mas quem for pegando vai avisando aqui pra gente, tá? E aí, nesse momento dessa prática, a gente vai experimentar um novo comer, tá? A pessoa tá pegando aí. Peguei, vai né? E assim, nesse momento, eu gostaria que vocês primeiro ficassem num lugar confortável, tá? Então, se possível, se desconectem, né, de estímulos que vocês tiverem, ou televisão, ou som, tá? Se possível, tá, gente? É muito importante quando a gente vai trabalhar com o mindfulness, né, mindful eating, a gente fazer dentro das nossas possibilidades também. Nada é uma imposição, é sempre um convite, tá? Então, tentem se desconectar com o que vocês estão conectados, deixa só o celular para vocês terem o guia, né? E fiquem num lugar confortável, ok? E aí, agora depois que vocês estão nesse lugar confortável, eu quero que vocês peguem o alimento que vocês escolheram. Vamos lá, Danilo? Eu tô botando só uma músicazinha de fundo aqui pra facilitar. Aí tu me avisa, beleza, áudio, me avisa que faz assim que eu baixo, tá? Tá bom. Até aqui tá tranquilo. Okay. Pronto. Então, todo
Todo mundo com seus alimentos aí, que vocês escolheram, tá? Fiquem numa posição confortável. Eu quero que a gente respire, gente, primeiro. Vamos nos conectar com onde a gente está. Vamos nos apropriar, né, do nosso corpo, de como está a nossa respiração. Então, nós vamos fazer 3 respirações. A gente puxa o ar e solta. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz. Solta. Mais uma vez. Solta. Continue respirando nesse movimento que vocês estão se percebendo, sem julgamento, sem intenção alguma, a não ser se conectar com vocês aqui e agora. Respirem num momento, num fluxo confortável, que vocês se sintam bem, sem pressa, e se porventura vier algum pensamento nesse momento, deixem fluir. É apenas um pensamento. Respirem. Sintam como está a respiração, se ela está lenta, se ela está calma, se está ofegante. Respirem de uma maneira confortável para vocês. E aí lentamente vamos abrir os olhos, vamos voltando para cá. E aí agora eu quero que vocês olhem para o alimento escolhido. Observem esse alimento. Quem tiver com chocolate, com alguma coisa que tem uma embalagem, observe essa embalagem. Observe o alimento, observe as cores desse alimento, observa o tamanho, o formato. Tem alguma coisa que te chama mais atenção nesse alimento? Ele tem texturas? Olhar para esse alimento te traz alguma memória ou não? E se passar algum pensamento, ok, tudo bem, é um pensamento. E aí agora, depois que a gente olhou para esse alimento, vamos sentir esse alimento. Sente o alimento, toca o alimento. Como é? Ele tem mais de uma textura ou não? Se as texturas são agradáveis ou não? Se elas me despertam sensações diferentes, se tiver mais de uma textura ou não? O formato desse alimento também, ele me desperta algo. E agora vamos sentir o cheiro desse alimento. Então, sinta o cheiro desse alimento. Sinta um cheiro, se conecte com esse cheiro. É um cheiro forte ou é um cheiro suave? É um cheiro agradável, intenso? Ou é um cheiro tranquilo? Ao sentir o cheiro desse alimento, eu lembro de algo. E se o que eu lembro é agradável ou não, é prazeroso ou não essa minha memória. E aí agora eu quero que vocês tirem um pedaço desse alimento. E por enquanto não engulam, tá? Tirem um pedaço do alimento. Pode tirar. E aí passa o alimento pela boca. Tenta sentir as texturas diferentes desse alimento. Tem sabores diferentes, vocês conseguem sentir sabores diferentes, sensações diferentes. Tenta passar ele no céu da boca, joga para um lado da bochecha, joga para o outro. Tenta passar a língua no alimento. E vai mastigando aos pouquinhos. Quando você mastiga, você sente, escuta algum barulho? Esse barulho, ele é forte, ele é intenso, ele é fraco, ele é agradável ou não? E quando você mastiga, realça o sabor desse alimento ou não? Ele permanece o mesmo?
E à medida que você vai mastigando, vai engolindo lentamente, vai sentindo esse alimento descendo na tua garganta. Sente ele descendo, passando por toda a tua garganta. Quais sensações você está sentindo? É agradável ou não? E respira, se conecta com esse alimento. Quem quiser tirar mais um pedacinho, pode tirar um pedaço que está comendo. Apreciem esse momento, né? Quem quiser fechar os olhos para se conectar, pode fechar, não é obrigado. Então, vamos respirar de novo. Então, a gente, depois que todo mundo terminar de engolir, né? Então, a gente puxa o ar na mente. Expira. Mais uma vez, puxa o ar. Solta. Mais uma vez. Solta. Vai sentindo o corpo no momento presente. Tente se conectar com o aqui e agora. E queria saber um pouquinho de vocês. De você, Danilo, que está aqui, né? Comigo, da galera também. Se conseguiram fazer, se não conseguiram, como é que foi esse momento aí? Olha, foi muito bom. Ainda tem chocolate aqui ainda, né? Assim, é tão interessante quando a gente faz essa prática que você conduziu tão perfeitamente, né? A nossa relação, em vez de comer, porque um chocolate desse geralmente são alguns segundos que a gente come, né? E aí, geralmente você come no automático, com uma caixa de chocolate, você vai 3, 4, 5 vendo filme, e aí você, muitas vezes, você nem sente todo o gosto que existe, né? Aqui é um chocolate com coco, né? Tem uns aromas, me lembra café, me lembra infância, né? Você lembra tanta coisa que eu fiquei pensando, nossa, como é interessante, né? Essa prática realmente da gente se alimentar olhando o que está comendo, sentindo a textura. Isso faz com que a gente quebre um automatismo, né? Veio na hora um pensamento que, quando eu estava dando aula na graduação, eu tinha que entrar para dar aula 2 horas da tarde, né? Então, às vezes, eu trabalhava de manhã em outros lugares e eu tinha meia hora para almoçar e começar a dar aula. Segura só um pouquinho bem, porque eu vou só pegar o carregador, tá? Só tá bom. Um minutinho. Segura só um minutinho. Tranquilo. Enquanto isso, eu vou lendo aqui os nossos comentários, tá? Meu amigo João II está aqui também, grande João. Meu João é médico, neurologista, especialista em dor e professor de Mindfulness também. Ele é meu professor de Mindfulness e um grande amigo, é um grande irmão. Eu fiz a primeira vez que fiz essa prática foi com ele no curso de Mindfulness que eu faço, porque ele é meu professor, né? A gente fez com chocolate amargo, bem amargo mesmo, assim. Foi interessante que a gente passou, eu acho que esse mesmo tempo, né? De 5 a 10 minutos com o chocolate na boca, amargo, sem julgar, sentindo as diversas experiências, né? E particularmente eu tenho feito isso muito com vinhos também, né? Com vinho eu tenho tentado fazer exatamente esse exercício. E é tão interessante, Ana Cláudia, que quando eu comecei a estudar um pouco de vinho, né? Aí, vou mudar aqui o ambiente por atropelos, mas é isso aí, é a vida real, né? Vamos lá, a gente continua. Tá tudo certo. E aí eu começava com o vinho, e eu queria beber o vinho, né? Depois eu fui aprendendo a fazer isso, né? Depois da experiência com o João, a Sara também tá aqui, maravilhosa, né? Grande psicóloga, né? Também minha professora de Mindfulness. E aí eu comecei a sentir o cheiro do vinho, a olhar a cor, a textura, né? Sentir pelos diversos contatos, né, sensoriais do vinho também, e como apreciar ficou de uma outra forma. Comecei a sentir até
o cheiro do barril de carvalho, do couro, as coisas que existem na composição do vinho também, né? Tá na lista a gente fazer uma live aí, né, João? O João vai comentar aí. A gente vai fazer uma wine live em breve aí, né? Tudo bem, grande Sarinha. Isso, e assim, o João e a Sara, né, eu tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente em um projeto, né, com o Dr. Carlos Portela, então são bem queridos, eles que já trabalham essa questão do mindfulness, né, aqui em Teresina, tem grupos, muito bacana o trabalho deles, né, são profissionais que eu admiro bastante. Sim, demais, eu também admiro demais, gosto muito deles, são pessoas, grandes seres humanos, gosto muito. Sim, então, aí eu saí rapidinho e aí você estava falando, né, do que eu estava sentindo, sim, tentando apreciar mais a questão do vinho, e uma coisa interessante como é importante a gente se conectar realmente com os nossos sinais de fome, de saciedade, porque muitas vezes a gente come nesse automático. E aí, quando a gente tem essa questão de comer com atenção, muitas vezes os nossos sinais de saciedade estão ok, a gente não tem nem mais necessidade de comer tanto o restante do alimento, né? E aí era isso aí que você estava falando, né? E eu te cortei. Não, eu foi ótimo. Perfeito. O João tá pedindo para mandar um chocolate. Pode deixar que eu vou enviar para você um chocolate desse também. O nosso amigo Rodrigo, da Minha Querida Refeição, ele pediu um bolo, o bolo estava delicioso, degustou cada pedaço. O pessoal se lembrou da infância. Felipe tá mandando os parabéns pra gente aqui, muito obrigado. A live vai ficar salva, sim, ela vai ficar 24 horas salva no meu Instagram. E logo depois a gente vai colocar ela no YouTube também, tá? Vai ficar no YouTube, no podcast, né? Vai ficar tudo bacaninha para que vocês possam acompanhar depois. A Daiane Rosal tá colocando que foi muito bom essa prática, trouxe um bem-estar muito grande. A Luana, né, perguntou da live, acabei de falar. Realmente chegou atrasada, mas vai ficar disponível. A Marina colocou que a dinâmica é muito interessante, deu para ter outra perspectiva, não só com o alimento, como também com o ato de comer. Perfeito. Exatamente. E assim, algo muito simples, né? É por isso que eu sou apaixonada pelo mindfulness, né? Pelo mindful eating. A gente resgatar uma capacidade cognitiva, né, da gente, que é a atenção, e começar a utilizar a nosso favor. Então, por que a meditação faz tanto sentido? Ela ajuda muito no controle de ansiedade, né? Porque a gente está conectado com o presente. E aí, quando a nossa atenção está no presente, os pensamentos, as ideias, elas vão se dissipando. Então, por que não utilizar isso na alimentação, né? Por que não resgatar a viver com essa atenção? E aí a gente tem várias coisas que a gente pode fazer ao longo do nosso dia, né? Pequenos comportamentos que ajudam bastante isso. Por exemplo, desde ao escovar os dentes, né? Quem é que escova os dentes aqui, prestando atenção no sabor da pasta, no formato das cerdas, nas sensações, né? Quem é que toma banho aqui quando vai pegar o sabonete? Olha o sabonete, nossa, o sabonete tem essa cor, esse formato, dá essa sensação na minha pele, né? Ninguém faz isso. Compreendo também que no dia a dia, na correria, a gente não tem muito essa disponibilidade, né, para exercer, mas eu acho que a quarentena é um excelente momento para a gente começar a ter atenção plena, né? Porque só o que tem agora é tempo. Então, todo mundo está tendo muito tempo, né? Eu tenho praticado bastante, vou praticar mais ainda, né? Como eu falei também no comecinho da nossa live, eu dei uma desregrada nos meus hábitos alimentares também, e essa live foi muito boa também, porque a gente vai discutindo, refletindo, vai se pensando, vai se organizando também, e foi muito bom nesse sentido para mim também, eu acredito para todos nós que estão nos ouvindo aqui também, foi muito bom, né, voltar a isso. Eu gosto de fazer essa experiência meio com café também. Eu faço com o João um telecafé. Nesse período da quarentena a gente está fazendo um telecafé. Daqui a pouco eu vou fazer com ele. A gente vai, se conversa, vai tomando café. Enfim, é sempre bacana. Sim. O Dr. George está aqui também. Grande George, grande médico. Grande abraço, meu amigo. Está aqui também. A Carol, que se colocou. Essa prática me fez perceber o quanto eu me alimento no dia a dia muito rápido. Perfeito, Carol. Também pensei a mesma coisa.
Estava até colocando, né, quando eu dava aula às 2 horas, eu tinha que comer muito rápido, e aí era um processo de encher o bucho, né? Vamos falar em termos populares, era encher o bucho para dar aula, entendeu? E não me fazia muito bem, né? Assim, realmente, digestão, enfim, não é legal, né? Assim, uma comida que é preparada, que tem todo um envolvimento, às vezes, de cuidado, de afeto, a gente degustar tão rápido, não é bacana mesmo, né? A Daiane coloca, verdade, a gente toma consciência e sai do automático, como o João colocou lá em cima, né? A questão da atenção plena vai te dar mais consciência para um consumo mais consciente, né? Um consumo pleno dos alimentos, né? Pois a Isadora, botando maravilhosa live, espero que fique salva. A gente está chegando nos 2 minutos finais, viu, Ana? Só para te avisar, a live é com 1 hora, né? Então, vamos para as suas palavras finais, gente, porque né, vai chegar 1 hora e o Instagram ele para, não pela gente. Eu com certeza a gente ficaria mais tempo aqui, né? Pronto, também, mas assim, ficou muito feliz com o convite, né? Que bom que deu certo a nossa prática, a gente arriscou e deu muito certo. Eu acho que a proposta é essa, é trazer para as pessoas uma nova maneira de se conectar consigo, com os alimentos, né? Começar a exercer o não julgamento também, então as pessoas que perceberam que comem com rapidez, que comem no automático, não se julguem por isso, né? Sim, a intenção é se conectar de fato. Se eu estou comendo rápido, vamos ver o que a gente pode fazer para isso, né? Obrigada a todos que já acompanharam a gente, obrigada por ser Danilo. Vamos lá, vamos marcar mais lives, que estou aqui. Maravilha. Camila e o Cef, um grande abraço, muito obrigado pelos elogios, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. E aí, manda direct, manda comentário, a live vai ficar salva e vamos fazer outras também com outras práticas também. Gratidão, muito obrigada. Foi maravilhosa a live. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Sara. Tchau, Ítala também. Muito bacana, gente. Grande abraço. Tchau, Max. Tchau. Ok. Vamos encerrando aqui. Bacana. Gente, a live vai ficar salva, tá certo? 24 horas. A gente já chegou a 1 hora agora. Daqui a pouquinho o Instagram ele vai desligar. Foi muito bom ter todos vocês aqui. A gente se encontra em breve. Tchau.